Chegou a hora de se formar em teologia pela melhor opção das escolas teológicas que temos no Brasil. Eu estou falando da Faculdade Teológica Bethesda. Esse aqui é o material didático do seu curso fundamental e esse aqui é o certificado dele. Esse aqui é o material didático do segundo nível, o intermediário, e esse aqui é o certificado dele. Esse aqui é o material didático do último nível, do nível avançado, e esse aqui é o certificado dele. Veja que no primeiro nível o barro ainda está sem forma. No segundo nível, já dá para perceber que é um vaso aqui. E no terceiro nível, o vaso já está pronto. Quando você tem os 3 níveis de teologia, fundamental, intermediário e avançado, acontece isso aqui. O vaso fica preparado. E esse vaso é você, por isso a FTB tem um slogan, moldando vocacionados. Se você tem um chamado para trabalhar dentro do reino de Deus, a FTB é a melhor opção para a sua formação teológica. Agora presta atenção na oportunidade que a Faculdade Bethesda, junto com o Eu Acredito Podcast, está trazendo para você. Você vai fazer a sua matrícula sem pagar nada, vai estudar 4 anos, 8 semestres, 48 meses, mas vai pagar só 1 ano. São 3 anos estudando de graça, você paga só 12 mensalidades e o valor é o que é o mais legal, apenas R$ 149. E detalhe, o material didático, tudo isso aqui já está incluso, mas é só o começo. Tem videoaula, tem mentoria teológica todos os meses ao vivo comigo, tem tutoria teológica todos os meses ao vivo com o professor, tem material didático, como eu disse, incluso, e ainda você tem acesso a audiobook. Você clica no play e escuta tudo que está escrito aqui através da tecnologia lá na plataforma da FTB. Para se inscrever, é só clicar no link na descrição desse vídeo e concluir a sua inscrição. Estou esperando você. Olá, nação, eu acredito na minha geração. Estamos iniciando agora mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Você que chegou em nosso canal e está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Não é inscrito? Se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe o seu like, seu gostei e compartilhe com mais alguém. Assim fazendo, a plataforma vai compreender que o nosso conteúdo é relevante, de fato é, por si só vai recomendar para mais pessoas. Você que já faz parte da nossa família de mais de 350 mil inscritos, muito obrigado por você fazer essa programação toda especial acontecer, até porque esse podcast acontece para você, por você e para mais ninguém, e sempre tudo o que fazemos é para a glória de Deus. Todas as semanas recebemos a esta mesa convidados especiais, hoje não é diferente. Mesmo diretamente da Avenida Paulista, nos estúdios CNF, na técnica Cláudio, eu tenho a alegria de receber aqui Apóstolo Heleno Bezerra. É um gentleman. Seja bem-vindo ao Eu Acredito Podcast. Shalom, Pastor Fábio. Shalom todos que estão participando do podcast. É um prazer insuportável, porque o prazer é tão grande que a alma não suporta, ela se desmancha. É um desejo que eu tinha de participar desse podcast, Pastor Fábio. E Deus agiu, Deus moveu as águas, eu estou aqui hoje com muita alegria. E que Deus abençoe a sua vida, esse trabalho, que por mais que a gente encontre no meio do nosso caminho algumas críticas que valem ela, se o reino está em expansão graças à disponibilidade que alguns têm. Eu louvo a Deus pela sua vida. Obrigado, obrigado. E nós precisamos estar preparados para as críticas, né? Com certeza. Nem sempre as pessoas vão nos amar. Até Jesus chamaram até de Beuzebu. Por que nós seria diferente, né? Para nós seria diferente. Não, mas graças a Deus que estamos aí. Obrigado pelo convite, estamos aqui. Uma honra poder recebê-lo. Eu vou lhe fazer uma pergunta, aquela parte muito para o lado introspectivo, até filosófico, é difícil até de responder. Porque é uma pergunta a respeito de si mesmo e geralmente é mais fácil responder de outrem, né? Mas quem é o apóstolo, ou melhor dizendo, o Heleno Bezerra como pessoa, como ser humano? Como é que o senhor se identifica? Olha, pastor Fábio, eu sou uma criança que o tempo adulterou, transformou em quem sou hoje. Sou um menino que veio do interior, da fazenda, do meio do gado, do meio da plantação. Fui trabalhador da roça. Quem olha para mim pensa que eu nasci em berço esplêndido. Não, fui da roça e vim para São Paulo aos meus 19 anos. Fui um usuário de drogas. Fui uma pessoa
perdido no mundo, mas fui achado por Jesus. E desde que fui achado por Jesus, fui resgatado por Jesus, uma coisa estranha para se explicar para os estranhos, mas não para os da fé, move dentro de mim. E essa vontade de falar de Deus, de expressar Deus, de viver Deus, surgiu assim, de uma maneira que brotou como plantação do próprio Espírito. E assim eu me converti na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, lá na sede, pastor José Wellington, pastor Dueto, toda a família. E mais tarde eu saí do Ministério do Belém e fui para o Ministério Bom Retiro, Assembleia de Deus Bom Retiro, do pastor Jabes Guedes Alencar. Em 2015, quando o Ministério do Bom Retiro se desintegrou, nós demos continuidade sozinho. E estamos aí servindo ao reino, passando por lutas e conquistas, porque o reino de Deus é isso, a gente enfrenta lutas. Eu tenho sempre um urso, um leão, um gigante para derrubar, mas prosseguimos firmes na fé, é isso que importa, e a gente vai porque como diz o Billy Graham, eu já li a Bíblia e sei que no final vai dar tudo certo. Deu tudo certo. Tudo vai terminar bem. Tudo termina bem. Então existiu o Heleno antes de conhecer a Jesus. Quem era ele? Como vivia hoje no Linha Direta? Pastor Fábio, o Heleno era um menino sonhador, talvez. Com minha pequena idade ainda, eu tinha muitos sonhos, muitas coisas na cabeça que eu não sabia explicar, que eu não entendia, né? Confusões na mente, uma busca contínua por algo que preenchesse um vazio que eu não sabia que era um vazio e não entendia esse vazio. Então, eu confesso para você, Fábio, venho de um lar católico, depois um lar católico e espírita, havia sessões espíritas na minha casa. Depois eu fui seguidor dos Hare Krishna. Agora isso vai virar piada. Foi seguidor do Hare Krishna? Fui seguidor de Hare Krishna. Depois fiquei... O senhor tem um jeito meio zen, né? Não, glória a Deus. Zoé. E aí fui também seguidor do kardecismo, mas havia sempre uma busca dentro de mim, Fábio. Uma busca, um vazio que não se preenchia. Mas é interessante, Fábio. Um dia eu estava na cadeira de um dentista, na sala de espera de um dentista, esse dentista budista, mas ele tinha uma revista cristã, no cesto de revistas próximo à poltrona da sala de espera. E eu peguei essa revista e na contracapa estava escrito os 10 mandamentos. Eu usava no pescoço um crucifixo de prata e um dente de jacaré. Porque eu venho de uma herança também, meu pai descendente de holandês, ao mesmo tempo neto de uma índia, então a gente tinha uma miscelânea de culturas religiosas. E aquilo meu pai ensinava que era espanta-males. Eu li nos 10 mandamentos e o primeiro, quando diz, não farás para ti imagem semelhante a nada do que há nos céus, na terra, embaixo da terra, não se prostrarás a ela, não prestarás culto e assim por diante. Aquilo causou uma revolução interna. Aquilo ali foi a resposta que a minha alma clamava. E quando eu voltava para casa, eu arranquei aquele crucifixo, joguei no terreno baldio. E eu achei uma Bíblia na minha casa, eu já morava sozinho, eu tinha por volta de 15 anos, mas eu já morava sozinho. Eu saí do interior da fazenda e vim para uma cidade mais próxima e trabalhava lá, então desde os 15 anos eu já era autossustentável. Aquela noite eu não dormi. Eu peguei a Bíblia e comecei a ler o Apocalipse. Eu acho que naqueles 2, 3 dias eu li o Apocalipse umas 8 a 10 vezes. Porque eu admirava, eu ficava empolgado com aquelas figuras de linguagem, com aquelas figuras que aparecem no Apocalipse. Se torna um filme na nossa mente, né? E eu, assim, tenho uma mente um tanto criativa, eu consigo ler, eu consigo entrar na história e vivê-la imageticamente na minha cabeça.
Eu via aquela mulher que corria para o deserto, o dragão que corria atrás, e aquilo tudo me fascinava, me fascinava. Eu li umas 8 vezes, e então eu apostatei, eu abandonei tudo que fosse outra fé, que não fosse a Bíblia. Sem ter ido na igreja? Sem ter ido na igreja. Foi uma conversão automática. Uma conversão automática. O Espírito do Senhor lhe convenceu. Isso. É uma resposta de Deus a um clamor da alma que a gente não sabia nem que estava clamando para Deus, Fábio. Mas qual é o problema de usar o crucifixo? Até porque hoje nós temos lideranças, pastores, em muitas igrejas, a membresia usam crucifixo. O senhor via e não vê mais problema? Ou o senhor ainda vê problema de um crente, salvo em Jesus, usar crucifixo? Fábio, você me fez outra bomba que você me joga no colo. Você tem prazer, né, Fábio? Não, é que eu acabo no momento, assim, sei lá, vem na mente, né? Qual Fábio, é o problema? Eu acho que você não me ama, Fábio. Eu lhe amo, por isso que eu faço essas perguntas para o senhor responder, porque talvez tenha gente perguntando. Ele falou que largou, tirou o crucifixo, mas qual é o problema de usar o crucifixo? Primeiro, porque o crucifixo tinha uma imagem de um tal de um Cristo pregado nele também. Ainda que os evangélicos, né, nós evangélicos hoje, temos uma aceitação muito grande pelo ícone da cruz, eu confesso aqui publicamente, Fábio, eu tenho algumas reservas com o ícone cruz. Porque, na minha concepção, no meu entendimento, ele sempre foi e sempre será o símbolo da maldição. Maldito todo aquele que for pregado no madeiro. E eu amo a mensagem que Jesus trouxe pela cruz, mas não o símbolo, o ícone da cruz. Porque ainda que o cristianismo adotou o símbolo da cruz, eu tenho uma dificuldade, né? Porque o símbolo da igreja nunca foi a cruz, nunca foi o peixe, biblicamente é a menorá. A menorá não é um ícone, um símbolo judaico, porque senão João não teria usado no livro de Apocalipse, quando ele diz assim, e o mistério dos 7 castiçais, os 7 castiçais são as 7 igrejas. Então, eu acho que o ícone mais representativo deveria ser. É minha posição, apenas minha posição. Eu gosto muito mais da menorá como ícone do cristianismo e da fé em Cristo, da igreja, do que a cruz. Do que a cruz. É interessante nós falarmos sobre isso, porque na minha conversão, eu gostava também de... E não era porque eu era de uma outra religião, porque eu era do catolicismo, mas eu gostava de usar também um crucifixo. E aí, um rapaz que me ganhou para Jesus, o Henrique, ele me falou, ô Fábio, você vai ficar usando isso agora que você é crente? Eu perguntei qual é o problema. Não é a cruz que representa o cristianismo, que representa onde Jesus foi crucificado? E aí ele me fez uma pergunta. Você usaria a faca que matou a sua mãe? Você guardaria a faca que matou a sua mãe? É uma pergunta muito sábia e eu digo que ela é sem retórica. É para você realmente dizer não, porque você não teria paixão por ela. Então, a gente tem, né, o ser humano tem a leitura imagética, a leitura simbólica, essa coisa que se perpetuou dentro do cristianismo. E mais ainda, eu sei que muitos não vão gostar do que eu vou falar, mas a cruz foi uma adaptação de Helena, mãe de Constantino. Juntamente com Constantino, botaram como símbolo, tiraram outros símbolos que havia e usou a cruz por causa da batalha que ele venceu e adotou o cristianismo como religião oficial do Estado. Então, eu tenho minhas reservas. Mas a cruz é um símbolo do cristianismo. Até o próprio Jesus ele falou, aquele que vier após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Paulo também diz, eu estou crucificado junto com Cristo, que faz referência à cruz. Não, não é a cruz. É o que significa a crucificação. A crucificação é colocar ali aquela morte vicária de Cristo, colocar na cruz essa substituição. É uma substituição. Jesus me substituiu. A cruz de Cristo foi a minha substituição. Então, a referência que a Bíblia faz à cruz, Fábio, ela está mais ligada ao sacrifício do que à alegria de ter o símbolo. É memória ao sacrifício.
Tomar a sua cruz, quando Jesus diz, é tomar o seu próprio padecimento, porque viver em Cristo não é o que muitos pensam que é só alegria, é padecimento. No mundo tereis aflições, vós sereis perseguidos por causa do meu nome. Essa é a nossa cruz. A nossa cruz é essa, é a perseguição que nós vamos enfrentar, é a cruz de um Charles Kirk. Isso, É a cruz de Charles Kirk. A cruz dele foi estampada essa semana que passou. A cruz dele está sendo estampada aí com tanta dor para muita gente, para sua família. Essa foi a cruz dele. Mas a cruz nunca foi um símbolo para que a gente pudesse venerar, porque houve um tempo que o cristianismo evangélico tinha um pouco de aversão à cruz, de usá-la como símbolo. Mas os tempos foram se aprimorando e foi se dando mais liberdade, foi se aceitando. Hoje ela é aceita tranquilamente dentro da igreja evangélica, algumas dizendo, mas a nossa cruz de evangélico está vazia, diferentemente do catolicismo, a cruz está ocupada por um símbolo além da própria cruz. Particularmente eu acho tudo bobeira, prefiro não fazê-lo, Fábio. Respeito os demais, mas não quero para mim. Não vou fazer isso, uma teologia, e não vou levantar aqui uma nova revelação. Não, é o que eu vejo na Bíblia. O que eu vejo. E o senhor também não ensinaria, logo que o senhor não quer para o senhor não ensinaria os membros da igreja que o senhor pastoreia também a ter esse objeto de cruz como um símbolo do cristianismo? Ensino. Não ter? Ensino. Porque para o senhor a cruz é o quê? Uma maldição? Não. É a pergunta-resposta do seu amigo citado aí. Você usaria a faca que esfaqueou sua mãe? Mas então, Paulo diz assim, quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Ele está dizendo que se gloria na cruz. Então, Fábio, Então, Fábio, ele se gloria na cruz, mas vamos entender o elemento chamado figura de linguagem. Ele não está falando no ícone, no símbolo da cruz, mas no fato da crucificação, no fato da cruz, no fato da morte substituta. Não é no ícone, no símbolo cruz. Essa é uma questão que a gente tem muito, a gente associa num tempo literalidades do texto. E às vezes não é a palavra cruz que a gente deve ter em voga aí, mas sim a questão do que a proposta que foi feita por Cristo. Eu vou substituir, porque a cruz era para você, era maldição, era para mim. Então eu vou tomar a sua maldição, a sua cruz, para que você não tenha a cruz. Então é naquilo que o sacrifício de Cristo na cruz gerou para nós. Exatamente. Não a cruz especificamente. Não a cruz, o elemento, não o símbolo que a gente carrega pendurado no pescoço, na parede da casa, no púlpito da igreja, no topo da igreja, mas a mensagem que ela passa. Qual é a mensagem da cruz? A mensagem da cruz ela é tão linda, Fábio, que ela é entendida assim muito superficialmente, me perdoe falar assim. Mas a mensagem da cruz é um convite ao retorno. Como assim, Helena? Que retorno é esse? Eu já estou fazendo a minha própria pergunta, né, Fábio? Qual é o objetivo? Por que Jesus veio ao mundo? Ele veio ao mundo para resgatar aquilo que se havia perdido. E a gente toma o resgate daquilo que se havia perdido como algo que fosse o resgate do homem em si. Mas não é só o resgate do homem, é o resgate do reino. Ele veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido, o reino que estava no homem. Como assim? Quando Deus cria o homem, Ele coloca num lugar especial que a gente chama de Éden. Né? O Éden era o governo soberano de Deus. Era o governo teocrático, único e exclusivamente. Não era só governo, mas era aliança. Não era só governo e aliança, mas era comunhão. Tudo isso existia no reino. O Éden é o símbolo do reino que Cristo veio restaurar. É a imagem, a figura veterotestamentária do reino de Deus.
Este reino era suprido por Deus, não pelo trabalho do homem. O homem zelava pelo que Deus supria para ele, mas o homem não criava. O homem não trabalhava para o sustento, ele trabalhava para manter aquilo que Deus já sustentava. Ele zelava, ele era mordomo das coisas criadas. E o homem perde isso, é expulso do reino de Deus e vai para o reino bio. Ele perde o reino Zoé, o reino sobrenatural de Deus, para ir para o reino bio, a vida que nós usamos, a vida normal, natural. E Jesus vem para resgatar o homem. Aí os judeus chamam isso de techuvá, retorno às origens. E nós cristãos chamamos de arrependimento, o arrependimento que João prega, Jesus prega, e que o cristianismo entende, ele associa arrependimento como uma sensação emotiva. Arrependimento como um remorso, ou essa sensação de que eu vou deixar o pecado, mas o homem está deixando o pecado, mas não está caminhando em direção ao reino. Ele não está caminhando ao retorno, a techuvá, o homem voltar às suas características originais. Qual era a característica original do homem lá no Éden? O homem que Jesus trata no Sermão do Monte, quando ele diz, olhe as aves do campo, olhem os lírios, olhe as aves do céu, os lírios do campo, elas não plantam, não semeiam, mas o Pai supre. Jesus estava fazendo a comparação com o próprio Adão e Eva no reino de Deus, que era suprido por todas as coisas pelo Pai. Ele diz, e quem tem o afã pelas riquezas, por buscar, acha que o seu próprio trabalho, o seu próprio esforço é que vai lhe trazer esta vida abundante, esses são gentios. Esses gentios são assim porque eles não têm a confiança e a fé no reino, que o reino é suprimento. O reino é suprimento emocional. O pai visitava todos os dias, conversava, tinha alento, tinha envolvimento, tinha carisma. O reino tinha provisão, estava tudo disponível. Tudo era, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal. O Éden, o jardim plantado no Éden, para o senhor ali era o reino. Não era, não. É o reino. É o reino. Era um lugar sobrenatural, tanto que todo mundo quer achar... Reino ou paraíso? Reino. Olha, a gente usa termos, Fábio, que são adaptáveis, como paraíso. Mas eu chamo de reino. O reino de Deus, era Deus quem reinava no Éden. Ele é um paraíso por ser um lugar, dentro da nossa ótica da palavra, da semântica do paraíso, um lugar paradisíaco. Havia tudo, era belo e perfeito. Eu sei que é até estranho, mas todos os seres se comunicavam. Todos os seres se comunicavam. Todos os seres se comunicavam e todos se entendiam de igual forma? Entendiam. O senhor está dizendo que os animais, os bichos falavam? Todo animal tem sua voz, tem sua fala. E o homem entendia o que os animais falavam? Acredito sim, Fábio. Acredito que o homem. Porque quando a gente pensa que a serpente chegou lá e falou português para Eva, está longe da... Não, mas é que a serpente foi possuída, né? Então, mas ela não falou português. Não, é que português não, mas ela não falou aramaico. O idioma do homem na época. Ela não falou aramaico. Ela não falou hebraico. Ela não falou uma língua. Havia uma comunicação ali, Fábio. Havia uma comunicação do homem. É estranho a gente pensar isso. Por exemplo... qual é a voz do vento? E qual é o ouvido do vento? Mas Jesus disse ao vento, cessa, e ele cessou. O vento ouviu a voz de Deus. Aquieta-te. Qual é o ouvido, por exemplo, das águas? Das águas. Qual é o ouvido? Qual é a língua das águas? A linguagem das águas? Ao ponto de dizer, aquieta-te. E ela se aquietar. Qual é o ouvido da montanha e a linguagem da montanha que aquele que tem fé diz para ela, arranca-te e lança-te no mar e ela te obedecerá? Então, quando a gente pensa nessa questão bastantemente natural, do homem natural, do falar e do ouvir, a gente pensa nessas formas de linguagem, nas formas de linguagem muito humanizada.
Mas o mundo espiritual tem ouvido e tem voz. O mundo espiritual tem ouvido e tem voz. O Éden era um ambiente 100% espiritual. Perfeito. Quando o senhor... Eu preciso voltar aqui primeiro para a gente finalizar a questão da cruz, pastor. Então, na sua visão, um crente salvo em Jesus não deve usar uma cruz de jeito nenhum, seja crucifixo ou seja até uma tatuagem de cruz, que representa a cruz, que, como o senhor disse, é como se fosse uma arma que tirou a vida de quem você ama. Então, dentro da sua perspectiva, é inadmissível um cristão, um servo de Deus, usar uma cruz como símbolo. Não diria inadmissível, Fábio, porque eu admito. Você entende? Porém, eu não gosto, não concordo. Não me sinto, não aprovo. Eu admito, mas não aprovo. Eu não sei se fico claro com esta fala. Porque eu não vou condenar uma pessoa. O senhor respeita, mas não concorda. Isso, respeito, não concordo. Porque eu penso assim, de que adianta? De que adianta você ter uma cruz, e eu vejo muitas pessoas de muitos credos, nem cristãs são, ter uma cruz tatuada no corpo, mas não ter a mensagem da cruz tatuada no coração. Isso para mim não cola, não rola, não voga, não vai. Não tem, não dá liga. Não adianta ter uma cruz e não ser crucificado nela com Cristo. Né? Cristãos que usam o crucifixo, a cruz pendurada no pescoço, mas a cruz não está nas suas costas. Não carrega uma cruz nas costas. Então, eu acho absurdo. Melhor do que ter uma cruz como símbolo é viver na cruz junto com Cristo. É ter a cruz tatuada no coração. Aí sim. O homem que tem a cruz tatuada no coração, eu aprovo, valido e concordo. Mas a cruz tatuada ou pendurada no pescoço não passa para mim. Eu tenho um amigo cristão que tem uma tatuagem no corpo todo e ele diz que aquelas tatuagens são mensagens. Eu me questiono com isso, Fábio, porque sua boca não tem mensagem nenhuma e você quer passar mensagem com tatuagem? Sua boca é uma negação ao Cristo, mas você quer passar mensagem com a tatuagem? Me chama de otário e me manda esconder embaixo da cama. Sua vida não tem mensagem nenhuma. Você vai transmitir mensagem com a tatuagem. Então, esse cristianismo superficial, que nem cristianismo é, esse suposto, esse pseudo-cristianismo, ele não encontra espaço na minha fé, na minha crença, no meu espírito. Não encontra, Fábio. Então, isso aí o senhor também é contra um crente fazer tatuagem? Sou. Mas, espera aí, o senhor é um apóstolo de uma igreja parede preta, como uma church, uma comunidade, e o senhor é contra o crente fazer tatuagem. Isso é novo para mim. Geralmente, os apóstolos modernos das igrejas church de parede preta fazem até apologia os cristãos fazer tatuagem. Como é que o senhor pode ser contra? Não significa que eu faço parte da massa. Eu sou pela renovação da doutrina cristã. A reforma luterana, calvinista, elas começaram, mas essa reforma não pode ser tida como completa. Nós precisamos passar por uma reforma. Mas não é pecado fazer tatuagem, biblicamente falando? Eu pergunto para você, se não é pecado, ou se não é, eu vou me escusar de responder diretamente. Mas eu pergunto, quais são as razões, as motivações que levam uma pessoa às tatuagens? Eu tive na igreja uma adolescente de 12 anos com uma tatuagem assim bem no local do cós. Então ela tinha um piercing no umbigo e ela usava uma blusinha um dedo abaixo do seio. E eu pergunto para ti e para você que está me ouvindo, qual a razão desse piercing, dessa tatuagem, essa calça de cintura bem baixa, com uma tatuagenzinha metade aparecendo, o piercing no umbigo e a blusinha um dedo abaixo do seio? Foi impossível não observar pelo jeito, né? Não é questão nem de observar. Aquilo lá esbofeteia. Aquilo lá me esbofeteia.
aquilo lá me é escândalo. Porque o cristão, ele tem um chamado específico. E a igreja não tem entendido isso. Acha que a adesão a uma igreja lhe faz cristão, mas não faz. Cristão é uma resposta a Cristo. Ser discípulo, que foi o que Jesus disse, fazei discípulos. Ser discípulo é, primeiramente, amar o ensino de um mestre, seguir o ensino do mestre na sua vida e difundir o ensino do mestre. Senão você não é discípulo, você é um ouvinte, você é um apreciador. Discípulo, eu repito para... Você vai fazer recorte. Fica à vontade, não, fica à vontade. Discípulo é você amar o mestre e o seu ensino. É praticar o ensino desse mestre e difundir o ensino do mestre. Isto é um verdadeiro discípulo. E Jesus mandou a gente fazer discípulos, não membros de igreja. Então eu sou chamado de apóstolo, sou considerado apóstolo, porque as pessoas também não entendem, porque tem uma caixinha travada na mente sobre o termo apóstolo. Não tem sobre o diácono. Porque o termo diácono é também grego, que nós chamamos de servos. Deveriam chamar apenas de servos, serviçais, mordomo. Todos nós somos mordomos, então todos nós somos diáconos. Mas Jesus disse que o discípulo não pode ser diferente do mestre, mas também não pode ser maior que ele. O meu Jesus é um apóstolo. Está escrito na nossa Bíblia. Lá em Hebreus. Ele é apóstolo. Por quê? Porque ele é enviado. O apóstolo é o enviado. Quando eu pego o pastor Fábio e digo, Fábio, vai agora para a região X de São Paulo. Eu estou te enviando. Isso é apostolado. A igreja cristã, ela é apostólica. Ela é fundamentada na doutrina dos apóstolos. Agora, existe aquela coisa, aquela dificuldade de compreensão sobre o quadro dos 12, que não são só 12, mas, né? Eu gosto daquela confusão que se faz. Quem serão os 12 que assentarão nos 12 tronos? Quem serão os 12 de Israel e quem serão? Porque Manassés e Efraim substituíram, mas depois nós também vamos ter Paulo e Matias, que substituíram. Sim. Como é que vai ficar isso? Eu não vou entrar nessa questão aqui. Deixo para os escatologistas e aqueles que... Mas vamos voltar então à questão da tatuagem, pastor, porque é uma discussão que até hoje está na internet, em debates, sobre pode e não pode. Pode um cristão fazer tatuagem? E a gente não tem assim uma base bíblica para afirmar que é pecado, né? E o senhor se posiciona contra a tatuagem. Qual o motivo de o senhor se posicionar que um cristão faça tatuagem? Ela pode, como tem uma igreja e tem um pastor, estive até com ele, pastor Eduardo Reis, que fez uma tatuagem aqui para eles lembrar da mensagem que eles carregam, que é sobre o reino. A igreja Reino também fez a tatuagem aqui, influenciado de alguma forma por esse pastor. Ou seja, esse pastor, essa igreja, estão pecando por fazerem tatuagem e tantos outros membros da igreja de Cristo, que fazem parte de denominações, estão pecando por fazerem uma tatuagem, seja um versículo bíblico, um leão que representa o leão da tribo de Judá, um cordeiro, um versículo de alguma forma que a pessoa se identifica, é pecado? Olha, quando a gente conversa com determinada linha dos católicos, eles dizem, não, a gente não venera, a gente não adora os santos, é só para lembrar. Os cristãos evangélicos estão fazendo a mesma coisa, só não estão pegando os mesmos ícones católicos. Mas para lembrar eu preciso ter um símbolo no meu corpo. A palavra está na boca e no coração dos que creem. Se a palavra não está no teu coração, meu filho, não adianta você tatuar para lembrar, não. Gosto muito do pastor Eduardo, não estou falando dele, estou falando da sua pergunta. Sim. Não falo de pessoas. É que acaba envolvendo, né? Não falo de pessoas. Mas você me fez a pergunta, você gosta de jogar granada sem pino? Não, eu só faço questionamentos. Mas eu pergunto... Tirarei o seu coração de pedra e darei um coração de carne, e nele estará escrita a palavra. Quem tem escrito a palavra de Deus no coração, não depende de... Eu preciso lembrar. Que desculpinha esfarrapada é essa?
Me perdoe, não me faça pergunta que eu não possa responder. Mas para mim é muito esfarrapado, um cristianismo esfarrapado, um cristianismo sucateado. Que eu preciso ter isso para lembrar. Filho, lembra que você é cristão todos os dias e testemunhe Cristo por sua vida em excelência. Um íconezinho para lembrar. Me economiza, me poupe, que agora eu vou ficar nervoso. Eu vou me colocar na condição de um membro da igreja que o senhor pastoreia. Como é o nome lá da igreja? Assembleia de Deus, Ministério Apostólico da Restauração. Eu sou um membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Apostólico da Restauração. Pastor Heleno, eu estou querendo fazer uma tatuagem. O senhor me daria a sua bênção para eu tatuar o meu corpo? Por que você, meu querido, quer fazer essa tatuagem? E que tatuagem é essa? Porque eu acho bonito e eu gostaria de fazer uma tatuagem. E o que me impede de fazer? A sua consciência. Somente a sua consciência vai te impedir. Eu não. Somente a sua convicção pode te impedir. Se a sua convicção está para ter a tatuagem, não sou eu que vai te impedir. Assim eu já respondi, porque a pergunta que o senhor fez, pastor Fábio, já me veio, não uma, não duas, não três. Pastor Heleno, eu posso tatuar o nome da minha filha aqui no braço? Eu perguntei, por quê? Porque eu acho bonito. Sim, você acha bonito e o que mais? Sua filha não é mais bonita do que o nome dela tatuado no teu braço? Você tem o nome da sua filha tatuado no teu coração a ponto de você morrer por ela? Você é um verdadeiro cristão? Você morreria por outra pessoa que não fosse seu filho, sua filha? Então você teria que ter o nome da humanidade tatuado no teu coração, ou no teu corpo. Eu começo por aí, Fábio. Mas compromete a salvação? Não, Fábio, eu não estaria ousado a ponto de dizer que tais coisas comprometem a salvação. Seria uma ousadia muito grande da minha parte. Seria, talvez, falta de senso, de sabedoria. Porque eu não tenho esse poder. Eu não tenho esse poder de dizer o que é que compromete ou não a salvação no tocante a esses assuntos. Mas uma coisa eu posso dizer, o que compromete a nossa salvação. O que compromete a nossa salvação é o cristianismo superficial esfarrapado. Porque muitos cristãos que agiram e que fizeram milagres não serão reconhecidos quando Cristo assumir definitivamente o reino. Quando ele se manifestar na segunda, não vai, porque ele disse, mas eu não curei. Eles não estão mentindo. Não, essas pessoas, esses homens, essas mulheres, esses cristãos fizeram maravilhas. Mas a resposta vai ser, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Você já pensou em tudo que você fez hoje, achando que o cristianismo poderia ser sucateado, poderia ser adaptado, poderia ser mesclado com os costumes do mundo, com os costumes do Egito, com os costumes da Mesopotâmia, com os costumes das nações? O cristão, ele é chamado para ser diferente em tudo, em tudo. Então o crente, ele precisa ser diferente e fazer a diferença em tudo. Até nessa questão. Em tudo, Fábio. Desde o vestir, do falar, do se comportar, de se comportar nas praças, nos restaurantes, porque muita gente se comporta bonitinho dentro da igreja, mas lá fora é o cão disfarçado de gente. Então fazer tatuagem é coisa de mundano, não de crente. Você quer que eu responda? É o que o senhor está falando nas entrelinhas, então deveria ser mais objetivo. Mais objetivo? Então o senhor diz que fazer tatuagem é coisa de mundano, não de um crente, não de um nascido de novo. Se você é nascido de novo, a Bíblia diz que os nascidos de novo são o quê? Nova criatura. Se sou nova criatura e ouso dizer, porque o que eu mais ouço é a ousadia de dizer, mas não de viver. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que mentira esfarrapada. Que mentira. Eu fico procurando o Cristo, desculpa o que eu vou falar agora, hein? Eu estou procurando esse Cristo babaca que anda correndo atrás de tatuador para tatuar o seu próprio corpo. Se Cristo vive em mim, o corpo não é mais meu. Eu não tenho que pôr o que eu acho bonito.
Que história é essa? Que cristianismo falso é esse, Fábio? É um cristianismo falso. Mas há quem diz que Cristo tem uma tatuagem na coxa, Rei dos Reis. Na minha Bíblia não diz isso. Tatuagem na coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Na minha Bíblia não diz isso. Diz o que lá? Hã? Diz o quê? Ele não diz que ele tem uma tatuagem na... Mas diz que tem um nome escrito que Tem um alguns nome associam escrito. a tatuagem. Isso. Então, é porque o cristianismo é tão raso que não sabe o significado deste coxa. Vai lá para Abraão, acho que você sabe, né? Não sei, aquela eu quero questão saber. da coxa. A coxa é um... Eu sei que... Quem é estudioso vai saber o que eu estou falando. Não era nem a coxa, era um órgão genital. Me atualiza, me faça entender melhor esse contexto, apóstolo Heleno. Querido... oh, meu Deus, o servo de Abraão... o servo de Abraão lá que foi buscar Rebeca, esqueci o nome do abençoado. Qual é? Eliezer. Vai buscar uma esposa para o meu filho Isaque. Põe a mão aqui sobre a minha coxa e jura. Querido, esse era um costume daquela época, não é coxa ali. Ali é a bolsa escrotal? Exatamente. Sério? Sério. O apóstolo Heleno. O senhor está dizendo que o... Lá? O senhor está dizendo que o servo de Abraão, o Eliezer, ele... O apóstolo Heleno, ele pegou no... Agora vai virar piada isso, vai virar. Não, Fábio, não deixa fazer recorte de piada, não. Mas tem uma mensagem. Sim. Tem uma mensagem. Há um juramento de Pelo vida. menos. Chama-se juramento de vida. Que tinha que pegar no... Não, pôr a mão embaixo. Embaixo, mas... Isso, embaixo da coxa. Não é piada isso não, Fábio. Aí fazer um juramento... Isso, juramento de vida. E... Não me pergunte mais que eu não vou entrar nessa não, porque você já riu demais de mim. Não tô rindo do senhor, não. Mas, Da circunstância. Circunstâncias. E aí o senhor correlaciona a coxa que Jesus tem ali, Rei do Senhor, que o senhor levou quando ele pra traz isso, né? na coxa, vou fazer igual o pastor César Cavalcante. Me dá o texto. Vamos lá, vamos pegar o texto. Vamos. Me pega o texto aí e vamos lê-lo ele. Por favor, apóstolo. Vamos lê-lo ele. Mostra o texto. Agora você que está fazendo o podcast, eu que te inquiri. Me mostra o texto. Apocalipse. Deixa eu abrir a minha digital aqui. Os universitários podem ajudar. Me acha aí o texto e faça a referência para mim. Texto de Jesus. Isso. Que tem na coxa escrito, isso, né? Ele traz escrito. 19. Apocalipse 19, 16 aqui. 16. Achei. Vamos lá. É porque o senhor levou para Abraão e o senhor correlacionou ali sobre o servo de Abraão, Eliezer, ter que colocar a mão embaixo da coxa ali. Que faz outro capítulo. Vamos nos reter aqui na tatuagem da coxa de Jesus. Depois o senhor vai participar do Eu Acredito Podcast para a gente falar sobre isso aí, então. Pastor, de novo? Porque... Isso aí vai dar pano para manga, Fábio. E na veste e na sua coxa. Apocalipse 19, 16. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que muitos dizem que esse escrito na sua coxa faz referência a uma tatuagem que Jesus tem. Absurdamente. Você pode querer justificar um hábito a partir de um entendimento superficial. Mas não diz que está tatuado, não diz que é na pele. Não, está dizendo que é na coxa, pastor. Mas... E na veste. Na veste e na coxa. E na coxa. E na coxa. E na coxa, né? Então, de repente alguém pode dizer que Jesus estava com uma coxa como veste, né? Desculpa, foi só uma piada, né? Uma coxa de retalhos sobre... Não, diz que ele tinha Rei dos Reis dos Senhores escrito na veste, mas não fala onde. Isso, na e veste na coxa. E na coxa. Jesus estava com a coxa à mostra? Não, então, é isso que eu quero perguntar, se ele estava com a coxa à mostra. É isso que... Você já fez a minha pergunta. Jesus estava o quê? De shortinho? Ou como é que se vê isso? Ou é porque das suas vestes? Ou porque isso está...
ou porque este novo nome, este nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, está escrito no sentido que eu usei antes, no sentido de está escrito no pacto que ele fez de geração de vidas. Então dizer que está escrito na coxa como uma linguagem, como essa coisa imagética que a gente faz, eu não acredito. Eu acredito que está escrito no pacto que ele fez, no pacto de vida, no juramento de vida que ele fez. Aí todo mundo quer justificar isso com direito para fazer. Então vai, faz na coxa. Mas não faz na coxa, vai fazer o quê? Onde? Seria mesmo o pacto, a aliança, está escrito nas vestes e ao invés da coxa, no coração? No pacto feito. Aí a gente tem que sair da coxa de Jesus, que não estava à mostra, mas entender o sentido figurado, a metáfora que é, desde Abraão e outros costumes que tinha, que isso significa escrito na sua coxa, escrito no pacto de vida que ele fez. É um nome, está escrito no pacto, ele é o Rei dos Reis. Então não é literal que Jesus tinha escrito Rei dos Reis na coxa, que ele estava ali com um manto, né? Mas ele abre o manto para mostrar a coxa, igual essas irmãs cristãs que vão agora tirar foto com aqueles vestidos com o racho até em cima e faz aquela pose de pôr a perninha assim. Jesus não estava assim. Isso é loucura, pastor Fábio. Isso é falta de conhecimento, desculpa, pastor. Isso é ser uma pessoa muito lesa para pensar assim. Não é isso. Então a gente pega, literaliza determinadas coisas da Bíblia, sem conhecer, por exemplo, de cultura, o pacto de Deus, as alianças de Deus. São alianças, não é uma coisa que está no literal, aí você pega a cruz como símbolo, você pega a tatuagem, vai botar em tudo que é lugar do corpo. Tem gente que tem o corpo todo marcado de tatuagem. Então, pessoas que afirmam que Jesus tem uma tatuagem na coxa, dizendo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, são pessoas que têm dificuldade cognitiva e intelectual, na sua percepção. Não chamaria, eu acho que eles foram mal formados. Fábio, eu fui professor 25 anos na minha vida, né? E trabalhei na Secretaria da Educação de São Paulo, e tem uma coisa que eu aprendi enquanto trabalhava nesse período, é o que a gente chama de formação deformada. Isto é, o meu conhecimento deformado, eu vou fazer outros discípulos, eu vou fazer ele como? Com uma formação deformada. Perfeito. Perfeito. E nós estamos vivendo uma geração de cristãos deformados. De cristão com uma teologia deformada. Nós temos uma teologia extremamente deformada. O que pode, muitas vezes, é proibido, o que não pode é permitido. Nós temos uma... Por isso que eu sou adepto a uma nova reforma. Uma nova reforma? Uma nova reforma. O senhor diz reforma conforme a de Lutero? Sim. Nós precisamos... corrigir. Uma nova reforma ou uma renovação na reforma que já temos? Eu acho que quando a gente fala só de renovação, Fábio, a gente vai falar de pegar tudo que foi feito e ratificar. Não é só ratificar. É pegar algumas coisas que a reforma protestante não fez ou que se deteriorou e repensar para agora. Repensar um novo... Porque hoje nós temos aí as candombleias, né? Você já ouviu falar nas candombleias? Sim. São ditas igrejas cristãs. Mas o que é de Cristo nessas igrejas? Não há nada. Não há nada. Absolutamente nada. Um monte de coisas absurdas. Um culto que é um batuque durante horas e uma coisa que não tem lógica. O senhor fala dos extremos, do pentecostal, dos balbucios incoerentes. Mas o pentecostalismo clássico, que acredita no mover do Espírito, nos dons espirituais, o senhor acredita? Sou pentecostal, né? sou extremamente. O senhor fala mesmo das bizarrices, né? Das bizarrices. E são tidos como igrejas cristãs. Então, é principalmente esse desvio do cristianismo, essa ala desviada do cristianismo, que precisa acordar, que precisa ser despertada para o verdadeiro cristianismo. Porque nós pegamos igrejas enormes, igrejas muito bem difundidas, que não quero citar os nomes, que vão até para as mídias, outras igrejas que os seus líderes têm um número de seguidores que se esnoba por conta disso.
Mas são igrejas deformadas. Elas são extremamente deformadas, elas são tetraplégicas. Aquelas igrejas, por exemplo, e vou citar aqui, que prega uma linguagem apenas coach. E eu falo, meu Deus, cadê o Evangelho? O Evangelho é pleno. Os sinais seguirão os que creem. Cadê os sinais? Cadê os sinais da nossa igreja? Cadê os sinais da igreja do século XXI? Cadê os sinais? Mas prega aquilo bonito, as pessoas saem com o ego amaciado. Gente, desculpa, eu não tenho medo às vezes de falar certas coisas, mas além de pedagogo, eu sou psicoterapeuta. E a gente sabe essas questões da alma. Muitas igrejas, elas são extremamente almáticas. Técnica de PNL. Né? Isso, extremamente almáticas, mas nada de espiritual. O Espírito Santo não está ali. Está a alma. Não é espírito, é só alma. Então nós precisamos de uma reforma e isso envolve todas as igrejas. Isso, precisamos... De reformadas tradicionais a pentecostais. Exatamente. Porque você pega as tradicionais, as igrejas mais históricas... Que falta o fervor do espírito lá, né? Gente, é uma linguagem extremamente massificada pelo pensamento maçônico. Assustei você, Fábio? Mas qual linguagem? A linguagem que tira a cruz de Cristo, no sentido de mensagem da cruz. Isso o senhor pergunta, afirma que a maioria das igrejas tradicionais, que muitas delas foram fundamentadas, formadas, construídas por maçons. Isso. Então a maçonaria manda em muitas igrejas não é que ela tradicionais. manda, o pensamento foi perpetuado ali, formação deformada, do qual eu falei antes. A mentalidade de muitos líderes dentro dessas igrejas vem desse pensamento, dessa aceitação de a igreja esfriada, a igreja que tem muita teologia e pouco espírito, ou nada de espírito. É a igreja morna, tem nome de que vive, mas é morta. Por quê? Porque ela anda na mornidão da vida, de um cristianismo morno. Ela não tem vida. Ela prega um Cristo, abri e lacrei as aspas, mas é um Cristo morno. É um Cristo que continua na cruz. Que continua na cruz. Não é um Cristo, não é uma igreja ativa. Ela ganha pessoas por uma filosofia cristã, mas não por um cristianismo que tem sinais. Um cristianismo que tem comportamento de cristão, que é cristão à la Jó, que é um cristão à la Abacuque. Que não é quando as coisas estão boas que eu sou cristão quando as coisas estão ruins. Eu sou o cristão que está na arena, sendo flechado, sendo chifrado pelos touros, comido por leões, queimado nas fogueiras, mas estou cantando louvores a Deus. Eu quero ver esse cristianismo. Eu quero saber se você é cristão nessa hora. Não quando a sua conta está engordando, quando você está na igreja e eu determino que você amanhã vai ser milionário. Esse evangelho para mim é a fraude. Isso entrou no Brasil juntamente com a teologia da prosperidade. Mas não quero falar sobre isso aí porque a gente está... É que o senhor defende a teologia da prosperidade, né, apóstolo? Mas eu concordo com a sua visão. Deixa eu falar. Eu não defendo a teologia da prosperidade segundo os moldes que todo mundo entende de teologia da prosperidade. Eu defendo a prosperidade conforme a Bíblia. O senhor defende a prosperidade bíblica? Conforme a Bíblia. Interessante. Mas só voltando aqui, então o senhor associa a frigidez, a letargia, a frieza da igreja contemporânea a uma influência maçônica? As igrejas mais tradicionais, as igrejas que tiveram suas fundações e sua escola, a partir daí, é o mesmo espírito que mantém até hoje. É um Cristo superficial, é o Cristo morno.
mas essa frieza, essa letargia, até o ceticismo tem entrado também em algumas igrejas pentecostais. E há quem diz também que a maçonaria está adentrando em algumas igrejas pentecostais. O senhor acredita também que essa frieza, o movimento pentecostal está diminuindo na sua espiritualidade por conta da influência da maçonaria que está entrando no movimento pentecostal? Fábio, eu não diria exatamente isso. Eu não vou determinar aqui o mecanismo pelo qual a igreja vai entrar, ou está vivendo já, ela não vai entrar, ela já está vivendo a doença da igreja, porque Jesus falou muito da doença que a igreja teria. Essa é uma doença que é da igreja, não é do mundo. Chama-se apostasia. A apostasia é o esfriamento. A apostasia é a fé sendo minada, que tem pouco a pouco, que sabemos que a igreja como um todo, a igreja cristã no mundo, e especificamente posso falar a partir do Brasil em si, nós tivemos um boom evangélico nos últimos tempos, mas são todos deformados. São todos Mefibosete, ainda estão em Lodebar. Eles não vieram ainda para a mesa do rei. O senhor diz que os reformados... Apóstolo, aí o senhor está alfinetando os reformados. O senhor está dizendo que os reformados ainda não experimentaram de fato a graça de Cristo? Não, Fábio. Eu disse que a igreja como um todo, seja reformado, pentecostal e neopentecostal, uma boa parte ainda é Mefibosete. Tem direitos ao reino, mas está em Lodebar. Ela não consegue ouvir o chamado do rei dizendo: vem que eu tenho à mesa uma restituição da graça. É que o senhor separa, né, evangelho da salvação para o evangelho do reino. Não são as mesmas coisas? O evangelho da salvação, Fábio, a gente deve entender que quando Paulo diz: eu prego Cristo crucificado, a gente precisa entender o tempo, o momento em que Paulo precisou pregar o Cristo crucificado. O Cristo crucificado era a mensagem que tinha para as pessoas que não conheciam o Cristo. Hoje, muitas igrejas, algumas igrejas estão pregando muito o Cristo crucificado, mas não o motivo pelo qual o Cristo foi crucificado. Então, não adianta eu chegar hoje e dizer que Cristo foi crucificado para perdão dos nossos pecados, se eu não dou continuidade à mensagem da cruz. A mensagem da cruz é: ele foi crucificado para perdão dos nossos pecados, para fazer o que está em Efésios 2, quebrando a barreira de separação e fazendo dos dois povos. Eu ouvi aqui um debate que falava sobre judeus e cristãos, mas só existe um povo. Ele diz que fez dos dois um povo, está lá em Efésios capítulo 2. Fez dos dois um só povo. Deus não tem mais um Israel e uma igreja. Deus tem um povo convertido. Então, o senhor não acredita na teologia da substituição? A igreja não substitui Israel? Não acredito, não. Não há substituição. Isso aí foi entendimento de a deformação da compreensão e a formação de outros com essa compreensão deformada. E o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 1, a partir do versículo de número 11, ele veio para os seus, a saber, os judeus, né? Mas os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, foi dado o direito e o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos. Então, não é uma substituição. É uma oportunidade que tem para todos, inclusive para os próprios judeus. Não é específico para os ex-gentios, porque não existe cristão gentil, para começar. Quem fala, nós somos cristãos gentios. Não, gentil é quem não tinha aliança. Todos os verdadeiros cristãos não são mais gentios. Todos são descendência de Abraão. Os judeus também cristãos não são mais judeus. Então, nesse contexto. Não, eles não são mais judeus. Então, judeus messiânicos não existem. Então, o problema, Fábio, está na criação da religião. Quando a gente pensa em religião judaica e religião cristã, é aí que o nó embola tudo. Porque a gente pensa em religião. O judeu, a nação de Israel, ela foi um sacerdócio por um tempo.
Ela não foi o único povo de Deus. Deus só usou como sacerdócio para difundir o nome de Deus, para mostrar Deus para as nações. E havia um propósito, até que viesse o descendente, e o descendente é Cristo. E ele uniria todos os povos, línguas, tribos e nações num só corpo. Então não tem mais judeu, cristão, é quem creu aqui, quem recebeu, quem se entregou, quem se aliançou com Cristo, se aliançou com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então os judeus que não acreditam em Jesus morrem, vão para o inferno. Acredito piamente. Precisa conhecer Jesus como Não, não é só conhecer, é aceitar, porque conhecer eles conhecem. E o pacto de Deus com Abraão a respeito do... O pacto dizia o quê? Até que viesse o descendente. Mostra o texto. Você está fazendo o programa do César Cavalcante? Tem um texto que diz que o pacto quebraria quando viesse o descendente? Não, não diz que o pacto quebraria. Mas diz que o pacto foi feito a partir de uma lei. Não existe um reino sem leis. Por isso, o falso cristianismo, eu vou responder a sua pergunta, o falso cristianismo traduziu a graça como um lugar de desgraça. Traduziu a graça como uma referência à anarquia. Mas todo reino tem leis. Todo o reino de Deus tem leis. Deus deu a primeira lei para o povo hebreu. Essa lei, o que diz? Ela foi uma barreira de separação até que viesse o descendente. Está escrito na nossa Bíblia, vou achar aqui o texto. Até que viesse o descendente. E esse fala, o próprio escritor diz, fala de Cristo. Até que viesse o descendente. Isso. Viesse, deixa eu escrever aqui. A lei foi dada como aio. O que é um aio? É uma ama de leite, é uma babá, é um tutor, é aquele que é responsável por zelar, por cuidar. Seria aqui Gálatas capítulo de número 3, versículo de número 19? É possível, porque isso. Então, por que é que foi dada a lei? Ela foi dada para mostrar as coisas que são contra a vontade de Deus. Isso. A lei devia durar até que viesse o descendente de Abraão, pois a promessa foi feita a esse descendente. A lei foi entregue por anjos e um homem serviu de intermediário. Porém, não é preciso haver intermediário quando se está falando de uma só pessoa, e Deus é um só. É isso aí. A lei foi dada até que viesse o descendente. Por quê? Então o senhor diz que após Cristo, agora todo judeu precisa crer em Jesus para ser salvo, mesmo havendo essa aliança com Abraão. Todo ser humano. Todo ser humano. Então não tem privilegiadinhos no reino, não né? existe privilégio. Israel não é o xodózinho de Deus, como diz alguns. Não existe isso. Deus fez uma aliança e ele é fiel à sua aliança. A aliança abrâmica é uma coisa, a aliança mosaica é outra. Nós precisamos entender que a aliança abrâmica era Deus suscitar uma nação para que desta nação viesse o quê? O Messias. O Messias veio. A aliança se cumpre. Deus foi fiel na sua promessa. A aliança a mosaica é a lei. A lei também foi dada o quê? Como aio, como babá, para guiar, para cuidar, a lei, toda a lei. Quer no nosso mundo, quer no mundo espiritual, a lei não é um objeto de punição. A lei é um objeto de salvaguardar direitos, proteção. Então Deus deu a lei para Moisés publicar para o povo, para proteger o povo. A lei do reino de Deus, a lei de Cristo, também foi dada para proteger o povo. E muitos acham que o evangelho, o cristianismo não tem lei. A graça é o seguinte: viva como quiser, porque você está embaixo da graça. Você foi salvo. Salvo hoje, salvo para sempre. Aleluia, glória a Deus. Mas espera aí.
Se você não guardar a tua coroa, filho, tu vai pro buraco de baixo. Não tem essa não, isso é conversa para boi dormir. Se você não permanecer fiel até o fim, você não vai receber galardão, prêmio, você não recebe. Porque não vai, irmão. Perdoe você aí que está levando uma vidinha meio para lá e para cá, achando que porque é membro da igreja está salvo. Não. Até pastores vai para o buraco de baixo. Está escrito lá. Apóstolos também, né? Apóstolo. Nossa, vai ter cadeira para cada um lá no inferno. Líderes vão, está escrito. Eu não preguei, eu não fiz, eu não... Isso não é argumento, isso não é argumento para salvação. Argumento para salvação é viver a mensagem da cruz. Perfeito. É viver, não é pregar. Por isso, o reino do inferno estará cheio de pregadores. Porque não viveram. Apenas pregaram. Apenas pregaram. Apenas ensinaram. Os fariseus, Jesus disse o que deles? Opa, olha o que eles pregam. Obedeça o que eles pregam. Foi Jesus quem disse. Está escrito na minha e na Bíblia de qualquer um. Faça o que eles vos ensinam. Mas cuidado. Não viva da forma como eles vivem. Perfeito. Apóstolo Heleno, eu ficaria a tarde toda conversando com o senhor aqui, mas o meu tempo é limitado. O senhor precisa estar no Eu Acredito Podcast novamente, para a gente dar continuidade a essa conversa. Jesus. Muito bom conversar contigo. É um prazer. O senhor tem uma elegância para falar, que mesmo quando o senhor está errado, o senhor nos conquista. Não é, Cláudio? Fala a verdade. Qual foi dos erros? Aproveita o ensejo e já corrija. Não teve nenhum erro, não. Mas eu estou falando que até se o senhor estiver errado, o senhor consegue nos convencer, né? Fábio, uma das coisas que a gente tem que ter cuidado é porque muitas pessoas, até você mesmo me chamou, em outras palavras, meio carismático e tal. Esse carisma, essa coisa, leva muitos para o erro também. Porque convence. Mas o meu objetivo não é esse. Você que está participando aqui do nosso bate-papo nesse podcast, sabe que o meu grande interesse, a minha alma, ela chora, ela tem zelo pelas coisas de Deus. Eu não estou preocupado com a igreja de parede preta, com a igreja X, porque na minha igreja não tem parede preta. Na verdade, a igreja de Jesus nem parede tem, né, pastor? Não tem parede preta, não tem... Eu creio no Evangelho de Jesus Cristo. Eu creio no Cristo, porque foi Ele. De onde eu saí, eu sei que só Ele podia me tirar. Glória a Deus. Mas se o senhor tivesse que transmitir uma mensagem ao mundo, olhando naquela câmera ali, o mundo está de olho no senhor, esperando ouvir uma mensagem que saia dos seus lábios. Qual seria essa mensagem? A mensagem seria a partir da mensagem de Oséias. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Muitos conheceram Cristo. Louvo a Deus que o Cristo chegou até o seu conhecimento. Mas é preciso agora conhecer a mensagem do Cristo. É preciso conhecer o propósito pelo qual Ele morreu no nosso lugar. Aquilo foi uma morte substituta, uma troca. Foi uma troca. Ele tomou o que era meu, a maldição da morte, da lei, para me dar a vida que é dele. E a vida dele é eterna. E para a vida eterna não é ser membro de igreja, não é conhecer o Cristo, mas é viver a mensagem do Cristo. É praticar, é difundir a verdade, não só por palavras, mas pela vida, porque nós temos 3 grandes testemunhas. O Pai, Filho e Espírito Santo, Deus. Os homens, porque diante dos homens também damos testemunho, e perante o inferno, como Jó, cujo testemunho de Jó foi perante o Pai, Deus, os homens e o diabo. Se o nosso testemunho
não alcançar essas 3 esferas, está complicado. Então eu não vivo um cristianismo de religião, eu vivo um cristianismo de prática, de busca incessante pelo retorno à essência do homem que Deus criou. O homem foi criado por Deus perfeito, mas as aspirações do homem o corromperam. Então, quando a gente vive pelas nossas aspirações, pelos nossos desejos, pelas nossas vontades, pelo gosto que eu tenho de achar bonito uma coisinha aqui e fazer, será que eu estou vivendo o verdadeiro cristianismo? Ou o verdadeiro cristianismo é dizer, realmente, eu morri. Eu morri. Se eu morri, eu não tenho mais vontade. Eu não tenho mais apreço por coisinhas bonitas pendurada no meu pescoço ou tatuada no meu braço. Se eu morri em Cristo, então agora este corpo não me pertence mais para eu fazer o que eu quero. Este corpo agora pertence a Cristo, para Ele dirigir para o propósito pelo qual Ele morreu. Seja assim, e aí serás verdadeiramente um cristão, seguidor de Cristo. Perfeito. Este foi mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Hoje tendo a honra de ter uma conversa muito agradável, muito boa, com o apóstolo Heleno Bezerra. Espero que você tenha gostado dessa conversa. Se sim, deixa o seu like. Se não, deixa o like do mesmo jeito. Quem sabe você gosta das próximas. Se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações, compartilhe com mais alguém, até porque é você quem me ajuda a fazer esse podcast acontecer. E ele acontece para você, por você, para mais ninguém e sempre para a glória de Deus. Apóstolo Heleno, muito obrigado pela aceitação do convite e compartilhar um pouco do muito depósito que Deus tem feito em sua vida. Eu vou nessa, amanhã com a graça de Deus estaremos de volta com mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Até mais. Muito importante para você. Bom, vou começar com uma pergunta que vai te desafiar. Quantos livros você leu em 2025? Estamos agora no mês de setembro. Quantos livros você leu nesse ano de 2025? Você sabia que o livro é a forma mais barata e mais segura de ter mentores, de ter como mentores os melhores em cada área? Quanto custa? Chegou a hora de se formar em teologia pela melhor opção das escolas teológicas que temos no Brasil. Eu estou falando da Faculdade Teológica Bethesda. Esse aqui é o material didático do seu curso fundamental e esse aqui é o certificado dele. Esse aqui é o material didático do segundo nível, o intermediário, e esse aqui é o certificado dele. Esse aqui é o material didático do último nível, do nível avançado, e esse aqui é o certificado dele. Veja que no primeiro nível, o barro ainda está sem forma. No segundo nível, já dá para perceber que é um vaso aqui. E no terceiro nível, o vaso já está pronto. Quando você tem os 3 níveis de teologia, fundamental, intermediário e avançado, acontece isso aqui. O vaso fica preparado. E esse vaso é você, por isso a FTB tem um slogan, moldando vocacionados. Se você tem um chamado para trabalhar dentro do reino de Deus, a FTB é a melhor opção para a sua formação teológica. Agora preste atenção na oportunidade que a Faculdade Bethesda, junto com o Eu Acredito Podcast, está trazendo para você. Você vai fazer a sua matrícula sem pagar nada, vai estudar 4 anos, 8 semestres, 48 meses, mas vai pagar só 1 ano. São 3 anos estudando de graça, você paga só 12 mensalidades e o valor é o que é o mais legal, apenas R$ 149,00. E detalhe, o material didático, tudo isso aqui já está incluso, mas é só o começo. Tem videoaula, tem mentoria teológica todos os meses ao vivo comigo, tem tutoria teológica todos os meses ao vivo com o professor, tem material didático, como eu disse, incluso, e ainda você tem acesso a audiobook. Você clica no play e escuta tudo que está escrito aqui através da tecnologia lá na plataforma da FTB. Para se inscrever, é só clicar no link na descrição desse vídeo e concluir a sua inscrição. Estou esperando você.